Irmãos e irmãs, eu quero lembrar que nós estamos numa série de palavras, né? É a primeira vez, confesso, que eu prego assim, numa série de palavras. O pastor Marcos, muito joia, né? Esse tipo de série aqui em sequência. A primeira que quero lembrar aos irmãos foi palavra e mundo. Uma palavra para o mundo, né? Depois, silêncio e comunhão. Ficamos em silêncio e temos comunhão com Deus. E para mim ficou hoje a parte da confissão e celebração. Confissão e celebração. Nós celebramos a chegada da vacina. Celebramos a nossa seleção na Copa do Mundo, né? Celebramos a Olimpíada. Celebramos quando o nosso time ganha. Celebramos como somos promovidos. Fazemos as celebrações com muita facilidade, né? E queremos mostrar a todos. É muito bom, com certeza, a gente celebrar, colocar para fora essa nossa alegria. Mas muitas vezes, as celebrações, vitórias, escondem muitos erros, problemas, falhas e pecados. Por exemplo, celebramos a chegada da vacina, mas tivemos descaso do governo federal. Tivemos fake news. Parte da população ficou indiferente. Eu não sei se você viu o presidente da Bielorrússia, ele falou que ia combater o coronavírus tomando vodka, né? Então é um descaso muito grande. Nossa equipe ganhou e teve a ajuda do juiz, não jogou aquilo que deveria jogar. Nenhum torcedor aparece lá confessando que, olha, meu time jogou mal. Foi ajudado pelo juiz, né? Mas nessa manhã, eu quero falar com os irmãos e com as irmãs de alguém que cometeu um homicídio triplamente qualificado. Eu não sou advogado, oh meu Deus, advogado criminalista, mas quando eu estava lendo essa história, eu falei, meu Deus, que coisa feia que ele fez. Cometeu um pecado, mas Deus o perdoou, e ele pediu perdão diante de Deus. E é nesse movimento da confissão para a celebração e da confissão que ele vai ser restaurado por Deus. Eu vou ler o Salmo, que é o Salmo 51, tá bom? Os irmãos podem ficar assentados. É um pouquinho grande, mas eu preciso ler ele todo, tá? O Salmo 51, no meu título, ele diz: confissão e arrependimento. 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, porque exultam os meus ossos que esmagastes. Escondeste o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas em holocaustos. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezes, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade,
edifica os muros de Jerusalém. Então te agrada dos sacrifícios da justiça, holocaustos das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Lamentação e celebração estão sempre diante do salmo. São como a inspiração e a inspiração para a vida. A Tamara não sabia de nada, mas ela me ensinou um exercício ali agora que tem tudo a ver aqui. Obrigado, viu, Tamara? Você lembrou? Eu vou ler de novo para os irmãos. Lamentação e celebração estão sempre nos salmos. São como inspiração e expiração para a vida. Na inspiração ocorre a entrada do ar para os pulmões, enquanto na inspiração ocorre a saída do ar. Eu falo um pouco rápido, né? E ela estava me ensinando um minutinho antes de fazer um exercício que segura e solta. Me ajudou, obrigado, irmão. Segura e solta. E é esse movimento que a gente não percebe que nós estamos fazendo diante de Deus, da confissão e celebração. Quando o pastor Marcos deu esse título, eu demorei um pouco para assimilar, para poder escrever, porque eu sou literal, prático, e não consegui enxergar que tem um movimento nisso, né? Como o ar. Parece, né? E também tem um movimento. Palavra e mundo, silêncio e comunhão, confissão e celebração, nós estamos fazendo esse movimento. O contexto histórico do Salmo 51, a história bíblica está em 2 Samuel 11 e 12. Davi cometeu adultério com Betseba e o assassinato premeditado de Urias. Por isso que eu falei que se fosse hoje seria um homicídio triplamente qualificado. Mas nós vamos conversar mais. Davi cometeu adultério com Betseba e o assassinato premeditado de Urias. A época em que deram esses fatos era uma época em que os reis deveriam estar com seus exércitos batendo na guerra. Porém, Davi não estava. Eu sei que você conhece a história, mas eu quero lembrar só um pouquinho. Davi acorda um belo dia e ele vai no pátio do templo, até aí normal. Normal não é porque ele já tinha que estar na guerra, né? Mas ele acorda e vai à vista de Betseba tomando banho. Ele a deseja, pede para trazê-la para o castelo, se deita com ela, tem relações com ela, ela fica grávida, ele não confessa o pecado de maneira nenhuma. O que ele faz quando ela falou que ficou grávida? Ele pediu para chamar o soldado Urias, que estava na guerra. Mandou uma carta para Joabe, que era o general atendeu, Urias veio falar com o rei falou, olha, vai para sua casa descansar. Ele não foi, ele ficou no pátio do templo, num lugar que era reservado para os soldados. E falaram para Davi, olha, ele não foi para casa. Davi o chamou de novo, ofereceu um banquete para ele, deixou ele bêbado, mandou ele para casa, ele não foi e ficou no mesmo lugar. E Davi teve várias oportunidades para confessar e não confessou. Só aqui já tem um grande aprendizado para nós. Um pecado, a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Olha que série de desgraça que ele foi fazendo. Ele teve várias oportunidades para pedir perdão, para se arrepender, mas nesse momento ele não fez. Percebendo que não ia dar certo, ele escreve uma carta, sela essa carta, entrega para Urias, o próprio Urias, levar para Joabe. Urias estava levando a sua sentença de morte. E aí o que ele faz? Pediram para Joabe colocá-lo na frente da guerra. E Joabe faz isso, atende o rei e Urias é morto. Ele só confessou o seu pecado quando foi confrontado pelo profeta Natã. O rei Davi achava que poderia fazer o que quisesse, sem consequências. Essa é uma característica de muitos governantes hoje no mundo. Vamos falar então do primeiro ponto que eu coloquei aqui, confissão. É mais do que falarmos dos nossos pecados para Deus. Falarmos de confissão de fé e confissão religiosa significa o compromisso que fizemos com Deus, segundo a sua palavra. Confissão vem do grego, na homologia, homo significa falar, igual, o mesmo, semelhante. Palavra, logos, falar, dizer. Assim entendemos que confissão em relação a Deus significa falar o mesmo que Deus fala. Ou seja, estar de acordo com tudo que Ele tem proferido a nosso respeito. Daí chamamos de confissão o ato de alguém dizer a Deus tudo que fez de errado, porque está sendo verdadeiro.
em concordar com ele e reconhecer como pecado tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Davi, então, pede perdão a Deus. Se você vê no 51:1, Davi não apela para a justiça de Deus, e sim para a sua bondade amorosa. No 51:2, lava-me. Olha só, imundo com as más ações, Davi pede a Deus por ser o único que pode purificá-lo. O interessante aqui é que Davi, eu queria ressaltar aqui, quando eu estava escrevendo e orando a Deus e fazendo, Davi não faz igual a Adão, que transfere o pecado para Eva, que transfere o pecado para o diabo. Não, ele diz assim, ele diz, contra ti somente pequei. O pecado contra o nosso próximo é, em última análise, contra Deus. Mas por que isso, Danilo? Porque criou o próximo e o colocou para amarmos e não para fazermos o mal. Um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, comete um pecado tão grave como esse. Purifica-me e ficarei como isópodo, e ficarei limpo. Isopo, a Val não está aqui, mas seria muito legal se ela tivesse, ela poderia falar melhor do que eu. Mas vou falar para os irmãos, é uma planta com ramos felpudos, usado para aplicar sangue no batente das casas na Páscoa, e para purificar água para a purificação daqueles que tocavam em cadáveres, também para purificar da lepra. Ele sabia que precisava ser limpo, para ter novamente a alegria da salvação. Como o pastor falou aqui na liturgia, ele sabia quem era Deus, santo, santo, santo. E ele tinha pecado contra esse Deus que é santo, santo, santo. E que a glória dele enchia toda a terra. Ele sabia quem era o nosso Deus. Celebração. Celebrar vem do latim. Celebrare, honrar, fazer solenidade várias vezes, repetido, logo, notado. Na confissão, contemplo a cruz de Cristo, seu sofrimento vicário, sua morte expiatória, sua oferta única e voluntária a Deus por o meu pecado. Olha que coisa linda aqui agora. E nessa contemplação, encontro a graça, celebro a restauração de Deus, recebo o seu perdão, experimento a justificação e sou acolhido no amor misericordioso de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos criou. Pode ser um pecadinho, pode ser um pecadão, mas ele nos perdoa. Segundo Crônicas diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa agora no 15, eu tenho o privilégio aqui de trabalhar com o pastor Marcos, de estar junto, né? E na semana a gente estava conversando aqui, eu pedi para ele me ajudar a fazer algumas revisões aqui, e eu falei para ele, mas olha que interessante, no 15 diz assim, estarão abertos, Deus fala, Danilo, olha só, estarão abertos os meus ouvidos e atento, estarão abertos os meus olhos e atento meus ouvidos, o que fizer nesse lugar. Ele está vendo o que você está fazendo, mas não é de qualquer forma, porque no 51:17 diz assim, ó, com o espírito quebrantado, até mesmo o melhor sacrifício, nada é, se não é feito com o coração contrito, que sabe que deve tudo a Deus, e que nada merece, que nele somente tem perdão, salvação e a verdadeira celebração. Confissão e celebração fazem parte de um único movimento espiritual. Blaise Pascal, matemático cristão do século XVII, sintetizou esse movimento dizendo: o homem que conhece a Deus, mas não conhece sua própria miséria, torna-se orgulhoso. E o homem que conhece sua própria miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Um não existe sem o outro. Não há como celebrar a graça em cânticos de louvores e adoração, sem antes ter experimentado o perdão através do arrependimento e confissão. Eu comecei dizendo que nós celebramos as vitórias. Isso é muito bom. Eu gosto mesmo, seja de um trabalho novo, seja de uma conquista de um carro novo, seja de uma casa nova, mas nós confessamos muito pouco. Nós precisamos nos colocar diante do Deus que é grande e confessar. Não é fácil. Parece que é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é fácil não. Porque quando você confessa, você reconhece que está errado, você reconhece um monte de coisa. E aqui eu concluo. Olhando para a situação de Davi,
um homem segundo o coração de Deus, e vendo o que ele foi capaz de fazer, eu passo a me sentir o maior de todos os pecadores, pois com toda a minha limitação que tenho em meu relacionamento com Deus, confesso, vou confessar a vocês, que poderia orar mais, confesso que poderia meditar mais, confesso que deveria ouvir mais a Deus, que muitas vezes a gente faz as coisas da nossa vontade, do nosso jeito, mas deveríamos estar nesse movimento da comunhão e do silêncio, ouvir para fazer o momento certo, do jeito certo. Eu confesso a você que quero fazer mais, que deveria fazer mais. Eu confesso a você que deveria ouvir mais a Deus. Então vejo o quanto estou vulnerável a todo tipo de pecado. E sei que conforme passam os dias, as pressões e tentações que o mundo oferece vão crescendo. Olha agora, quero que você guarde bem isso. Ainda mais quando exercemos cargos que estão em evidência. Cargos que estamos em evidências e temos o poder. Por quê? Quando eu tenho em evidência, eu tenho poder, eu peço e os outros obedecem. Se eu for autoritário. Nós falamos aqui de um pecado que a sociedade coloca muito grave, a igreja coloca muito grave, que é o adultério. Mas escondido no adultério tem vaidade, no escondido no adultério tem orgulho, no escondido no adultério tem a falta de respeito com o próximo. Foi tudo isso que o rei Davi fez com Urias. Quem que é? Aquele cara lá é um soldado, então eu posso pegar a mulher dele, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o rei. Eu faço o que eu quiser. E podemos colocar para hoje. Nós temos que ter humildade para sabermos que se nós estamos num cargo de evidência, seja na tua empresa, seja na igreja, seja onde for, foi Deus que te colocou lá. Para refletir então, irmão, você está no lugar certo? Davi não estava. Davi era para estar na guerra, guerreando. Mas ele estava lá, eu sou o rei. Deus já me abençoou várias vezes. De ano em ano ia para a batalha. Um homem segundo, eu sou o segundo o coração de Deus. Mas ele esqueceu. E Deus dava vitória para ele. Porque ele fazia as coisas ouvindo a Deus. E nesse momento, olha que eu falei, que infeliz que ele foi, né? Eu colocando para a minha vida, porque antes do pregador trazer a mensagem, é Deus falando com você, cuidado, né? Eu fiquei pensando, nossa, um minuto que ele, não sei quanto tempo foi, que ele distraiu, que talvez, que coisa ele pecou. Você está no lugar certo? Davi não estava. Davi era para estar na guerra. Mas você pode falar, irmão, eu estou no lugar certo. Então eu falo para você, mas está fazendo do jeito certo? O jeito certo é fazer conforme a vontade de Deus. O jeito certo é você estar nesse movimento de silêncio, comunhão, confissão e celebração. Esse Salmo 51 só foi escrito, olha só, é uma coisa tão séria isso, que esse Salmo 51 só foi escrito por causa de 2 Samuel 11 e 12, onde acontece toda essa história. Então Davi se arrepende de todo o coração mesmo, com o coração contrito. E os irmãos sabem que a Bíblia, os homens escreveram, mas inspirado pelo Espírito Santo. E Deus inspira Davi para relatar esse Salmo 51. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a cada dia mais, que vocês continuem no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que Deus abençoe a todos.